Nós vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus e nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Então nós vamos aprender os sinais para a gente saber se está perto ou se está longe. E nós vamos também aprender como vai ser a volta dele. E quando a gente fala de volta de Jesus, a gente está falando, em parte, dessa questão do fim do mundo. E aí, como eu dizia para vocês, a resposta a essa pergunta que eu fiz, ela precisa ser extraída da Bíblia. Aqui você tem que encontrar a resposta segura. Então não é o que eu penso, não é o que vocês acham que vai ser, não é o que o pastor lá diz que é, ou que o padre diz que é, ou qualquer outro líder religioso. É o que está aqui. Porque aqui é o livro sagrado. Aqui é a palavra de Deus. Então o que está aqui reflete a vontade de Deus e não a vontade do homem. Então a gente precisa abrir mão do que eu penso, do que eu acho, e ver o que está aqui. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Bom, até aqui vocês perceberam que nós seguimos uma sequência lógica. Nós começamos entendendo como foi que o mal começou, lá no céu, por meio de um anjo que era perfeito, chamado Lúcifer, né? Anjo de luz, portador de luz. Esse anjo se rebelou lá no céu, causou um problema lá no céu, e ele foi o quê? Foi expulso de lá. E ele veio se parar aqui na terra. E nós aprendemos que quando ele chegou aqui na terra, da mesma forma que ele tentou convencer os anjos lá no céu a ficar do lado dele contra Deus, ele fez a mesma coisa com Adão e Eva. Tentou fazer com que Adão e Eva ficassem do lado dele e contra Deus. E por um momento ele conseguiu, porque ele fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus. Adão e Eva decidiram dar ouvido à voz dele, Eva deu ouvido a ele e Adão deu ouvido a ele também, só que através de Eva. Eva deu ouvidos diretamente a ele, personificado em uma serpente. Adão deu ouvido a ele também, só que através de Eva. E aí só um detalhe, Eva foi enganada, mas a Bíblia diz que Adão não foi enganado, Adão foi consciente. Adão sabia o que estava fazendo. Ele sabia a miséria que ele estava cometendo, mas mesmo assim ele o fez. Esses dois representam duas classes de pessoas, essas duas situações. Tem pessoas nessa terra que estão cometendo erros, os mais diversos, mas de certa forma inocente, mas tem pessoas que estão cometendo erros conscientes. Então tem pessoas que estão sendo enganadas. Depois que elas vão cair em si, de que aquilo que elas fizeram, de fato, era errado, não deveria ter feito. Mas não foi o caso de Adão. Adão fez sabendo que ele estava errando. Da mesma maneira, muitas pessoas fazem as coisas erradas sabendo que estão fazendo coisa errada. Então o pecado entrou no mundo. E qual é o salário do pecado que a gente aprendeu? É a morte. E é a morte eterna. Ou seja, a humanidade criada por Deus, que naquele momento ali era apenas Adão e Eva, mas que iria se multiplicar, estava condenada à morte eterna. Estava condenada à extinção. Você sabe o que é uma extinção, né? Deixar de existir. Como Deus ama os seus filhos, Deus então colocou em ação um plano, que é chamado de plano de redenção, de resgate, de salvação. Tudo isso é o plano que Deus fez. E esse plano de salvação que Deus estabeleceu para salvar a humanidade envolvia o quê? Tinha que pagar o preço do salário, que era a morte. Então alguém iria morrer no lugar do ser humano. E quem foi escolhido para morrer no lugar do ser humano? Foi Jesus. Aí Jesus vem, cerca de 4.000 anos depois que Adão tinha cometido o pecado. Antes de Jesus vir, Deus começou a ensinar para eles como era o pecado, o processo do pecado e como o pecado seria tirado do mundo. Foi o que a gente aprendeu no santuário. Aquela questão de pegar o animal, confessar na cabeça do animal. Então ali Deus estava ensinando como seria tratado a questão do pecado. Até que 4.000 anos depois, Jesus vem. E aí morre na cruz do Calvário, morrendo a morte que o salário requeria, que o salário exigia, que era a morte eterna.
Só que Jesus é Deus, Jesus tem poder, ele é vida, né? Ele tem poder para morrer e ressuscitar. Então ele pagou o preço, mas ele tem saldo infinito, vamos dizer assim. É como se você tivesse uma dívida, você não pode pagar, mas eu sou tão rico, tão rico, tão rico, que eu pago a dívida que você não pode pagar e eu não fico sem dinheiro. Entendeu? Então Jesus, por ser a vida, Jesus pagou o salário do pecado, que era a morte, mas Jesus é Deus e Deus é impossível de morrer. Ninguém mata Deus. Há o sacrifício de Jesus. Aí você pode dizer, se ninguém matar Deus, como é então que ele morreu? O que foi que ele fez para poder morrer? Ele precisou fazer o que para morrer? Jesus é Deus. Jesus não passou a existir a partir de Maria. Jesus já existia antes de Maria. Jesus estava no céu. Inclusive o conflito lá no céu entre Satanás foi uma briga travada entre ele e Jesus Cristo. Então o que foi que Jesus teve que fazer para poder conseguir morrer? Se tornar um ser humano. Então ocorreu o milagre. Deus encarnou, se tornou um ser humano. A Bíblia fala que Deus, que não pode morrer, para que pudesse morrer, teve que se tornar um ser humano. Então em Jesus estava uma natureza que era 100% Deus e 100% humano. 100% humano. Então, naquele momento que Jesus morre o Jesus, homem, humano, para pagar o salário do pecado. Mas, como eu estou dizendo, ele é Deus, ele não pode ficar morto. Então, ele ressuscita e segue a vida. A partir daí, o salário foi pago, ou seja, foi dado um crédito para mim e para você. Eu e você agora não precisamos mais morrer eternamente, deixar de existir. E o que é preciso ser feito para não deixar de existir? Nós aprendemos quando nós estudamos sobre o perdão. Nós aprendemos sobre o perdão. O que é que eu tenho que fazer? Confessar meus pecados a Deus, pedir perdão, abandonar esses pecados, Ele vai me perdoar. De que forma? Creditando para mim o crédito dele. Eu tenho uma dívida lá, eu chego para Deus e peço perdão do pecado que eu cometi. É como se dissesse assim, pronto, eu não tenho como ser perdoado porque o salário do pecado é a morte eterna e eu não tenho condição de pagar e continuar vivendo. Só que quando eu peço perdão, aí vem o crédito de Jesus. Alguém morreu no meu lugar, alguém está pagando essa dívida por mim, entendeu? E o perdão quer dizer assim, eu aceito que alguém pague por mim. Porque você pode ter uma dívida e alguém chegar para pagar essa dívida em seu lugar e você não aceitar. Ah, não quero, não aceito. Bom, então vai ficar com a dívida, né? Porque tem pessoas de todo tipo, tem pessoa orgulhosa, tem pessoas de toda natureza. Então Jesus está oferecendo, eu vou pagar no seu lugar. Mas para que esse pagamento dele seja efetivado, você precisa aceitar. Aceitar. E aí tem os termos, tem as condições estabelecidas por ele. Pronto. Depois que ele fez o sacrifício, ressuscitou, ele voltou para o céu. E quando ele voltou para o céu, ele fez uma promessa. Que promessa foi essa? Ele voltaria. E ele voltaria para quê aqui? Para buscar aqueles que aceitaram esse crédito dele, que aceitaram esse pagamento dele. Então, todos os seres humanos que aceitarem o pagamento de Jesus no lugar deles, é para essas pessoas que ele vai voltar, que é o que a gente vai falar aqui, volta de Jesus, para buscar esse povo. E aqueles que não aceitaram, Xavier, aí vai acontecer o que vocês disseram, serão destruídos. Serão destruídos. Por quê? Porque escolheram ser destruídos. Porque se não quisessem ser destruídos, deveriam ter aceitado a oferta, o crédito de salvação que Jesus tinha dado. Entendeu? Então essa é a sequência. Nós paramos, o nosso último estudo, nós paramos na questão do juízo, do julgamento. Então quando terminar o juízo da humanidade, o julgamento da humanidade, que começou em 1844, como nós vimos, quando terminar, vai acontecer isso aqui. Jesus vai voltar. Entendido até aqui? Então vamos para os sinais da volta de Jesus.
E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: quando Jesus voltar, você vai fazer parte de qual multidão? Porque vão ter duas multidões na volta de Jesus. Dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas salvas e um grupo de pessoas perdidas. Em qual grupo eu vou estar? Em qual grupo você vai estar? Veja a pergunta. Não precisa responder, isso é para você refletir. Mas eu não estou perguntando em qual grupo você quer estar. Porque, naturalmente, se eu perguntar, você quer estar no grupo dos que vão ser salvos ou dos que vão ser destruídos? É lógico e natural, penso eu, que todos aqui vão dizer que quer estar no grupo dos que vão ser salvos. Então, não estou perguntando onde você vai querer estar. Eu estou perguntando onde você estará. Você vai estar entre os que serão salvos ou você vai estar entre os que serão destruídos? E essa pergunta é para mim também. E a resposta não é Deus que dá, nem Satanás. Quem tem que dar essa resposta sou eu e você. E essa resposta também não é dada pela boca. Eu não respondo com a boca. Eu respondo com posicionamento. A resposta, ela tem a ver com a maneira como você está posicionado nesse mundo, como eu estou posicionado em relação à vontade dele para a minha vida. A vontade dele é essa. Se eu estiver alinhado com essa vontade dele, então isso quer dizer que eu estou alinhado com um grupo que vai ser salvo. Se eu estou fora da vontade dele, isso quer dizer que eu estou alinhado com o grupo dos que vão ser destruídos. E aí essa é uma reflexão, é uma análise que cada um de nós devemos fazer pessoalmente. E saber se nós vamos subir com ele ou se nós vamos estar junto com aqueles que serão destruídos. Tente prestar atenção nesse vídeo aqui, ó. Principalmente quem está mais distante, para tentar ouvir, tenta prestar atenção aí. Um mundo em colapso. Em vários lugares, guerras e rumores de guerras. Um mundo desigual, onde ricos tornam-se cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Acordos nucleares cancelados pelas principais potências deixam o mundo em alerta. Rússia, Estados Unidos, Japão, China, Venezuela e até o exército brasileiro executam em secreto exercícios e manobras militares como se um conflito global estivesse às portas. Muitos distraídos insistem em ignorar o caos que se avizinha. Luas de sangue, superluas, eclipses e outros sinais no céu parecem nos avisar que o fim é iminente. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Terremotos, furacões, incêndios e tsunamis cada vez mais frequentes deixam o mundo perplexo. Fome, epidemias, miséria, caos e mortes são as consequências. Esperando sobreviver ao apocalipse, bilionários constroem sofisticados bunkers na Nova Zelândia e, esperando o fim do mundo, pessoas comuns estocam alimentos. Com a crescente tensão entre Estados Unidos, Rússia e China, milhares de sobrevivencialistas americanos compram e estocam mantimentos cuja validade pode chegar a 30 anos. É o chamado alimento do fim do mundo.
Mas e depois que os suprimentos acabarem? Como uma doença contagiosa, casos de possessão demoníaca são registrados aos milhares todos os anos e em diversos países. O ser humano está mais vulnerável ao mal ou é sua natureza maligna prevalecendo? O mal também é astuto e às vezes atua de formas mais sutis. No rádio, na televisão, no cinema, em revistas, na internet e na música, sons específicos e símbolos místicos são subliminarmente inseridos e, como gatilhos, podem despertar o que há de mais insano em pessoas mais propensas. No chamado Anel de Fogo do Pacífico, terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas nunca foram tão intensos. Nos Estados Unidos, o perigo está no Parque Yellowstone e um simples tremor de terra na caldeira pode destruir toda a vida na Terra. Enquanto os sinais são revelados, governos, parlamentos e corporações se articulam para ridicularizar e calar as poucas vozes que expõem seus planos. Violência, fome, guerras, doenças, catástrofes, corrupção, ódio nas redes sociais. Os sinais nas últimas décadas nunca foram tão explícitos. Diferente de séculos passados, hoje, na era da informação digital, a notícia nacional e internacional nunca esteve tão acessível. Então veja, tudo o que está acontecendo no mundo, em todas as áreas, econômica, saúde, social, espiritual, tudo está dando indício de que nós estamos caminhando para um colapso, para o final. Os avisos estão sendo dados. Quando Deus falou que iria destruir o mundo depois de 120 anos para Noé, alguns sinais aconteceram quando ainda tinha chance daquele povo ter entrado na arca. Por exemplo, os animais. Os animais vieram e entraram na arca sem ninguém conduzi-los. Noé não foi atrás deles. Os animais vieram do mato. No par, 2 em 2, conforme foi orientado. Isso deveria ter chamado a atenção do povo, porque não é normal. Ou seja, Deus, antes de enviar um juízo, ele sempre vai mandar avisos. Vai avisar por meio da pessoa, vai avisar por meio da natureza, ele vai avisar de todas as formas que algo está prestes a acontecer. Só que uns vão dar ouvido aos avisos e outros vão ignorar. Outros vão fazer pouco caso. E cada um vai colher o fruto dessa decisão. Quando são mencionados os sinais da volta de Jesus, algumas pessoas dizem assim: terremotos, fome e violência sempre existiu. Na época de meu avô, na época de meu bisavô, sempre existiu terremoto, sempre teve violência. Mas vocês sabem que não é verdade isso. Da forma como existe hoje, sempre existiu violência? Ituberá sempre foi como é hoje? Não. E na região sul aqui, na região do Baixo Sul, sempre foi como é hoje? Em termos de violência, dessas coisas? É claro que não. Você dormia na porta. Você podia deixar o seu carro aí no meio da rua aberto, ninguém mexia. Hoje você guarda o carro dentro de casa, na garagem, e você ainda está com medo de alguém entrar lá e mexer. O que deve ser levado em conta, em consideração, é a intensidade e as ocorrências simultâneas de todos os sinais numa mesma época.
Então você tem que analisar, quando se trata de sinais, a frequência com que eles acontecem e a intensidade. Porque quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais eles serão frequentes e serão mais intensos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olhe para cá. No século XX, ocorreram duas grandes guerras mundiais. A primeira foi em 1914 até 1918, durou 4 anos de guerra. A segunda, 1939 a 1945, por isso que ele foi conhecido, o século XX, como o século da violência. Então foi terrível essa época. Uma outra situação, foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos, 80 milhões de pessoas mortas, entre soldados e civis, pessoas comuns. Você tem ideia o que é isso? Uma quantidade de morte nessa natureza, 80 milhões de pessoas mortas. A fome. Nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano de fome. Você nunca viu, talvez, isso acontecer perto de você, mas isso está acontecendo no mundo. E a guerra, a fome, são apresentados nas Escrituras como sinais de que Jesus está voltando. E a fome não é por falta de recurso, não é por falta de comida. Não é por falta, não é porque está faltando comida no mundo, não é porque está faltando dinheiro no mundo. Dinheiro tem. É porque ele está, uma das razões, ele está mal distribuído. Entendeu? Doenças, AIDS, vaca louca, vírus ebola, câncer, aí Covid-19, e se prepare que vai vir mais, e vai vir mais, e vai vir mais. Até Jesus voltar, essa terra será varrida por todas essas situações aí. E tudo isso foi apresentado nas Escrituras como indicativos, para que eu e você percebêssemos que nós estamos caminhando para o fim. Para o fim. Olhe mais. Veja a progressão dos terremotos. Presta bem atenção. No século XVI, foram quantos terremotos? 4. No século XVII, olha que aumentou. Já foram registrados? 10. Mas é pouco, 10 terremotos em 100 anos. Interessante, 10 terremotos registrados em 100 anos. No século XVIII, 16 grandes terremotos. Século XIX, 41 grandes terremotos, com cerca de 350 mil mortos. No século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos, com cerca de 2 milhões 150 mil mortos. Aumentou ou não aumentou? Olha a diferença, nós começamos lá em 4 terremotos. Nós chegamos aqui com 96 grandes terremotos. Veja, terremoto pequeno tem vários. Aqui ele está considerando só os terremotos grandes, absurdos, que causam inúmera destruição, com uma grande quantidade de vidas sendo destruídas. A Bíblia falou que o sol iria escurecer, e não era um eclipse, simplesmente como que teve agora em 8 de abril. E isso aconteceu em 19 de maio de 1780. Você pode pesquisar, você vai encontrar isso. Naquela ocasião, a Terra, o planeta escureceu completamente. As galinhas, os animais, tudo voltou para os seus locais de dormir. Porque eles entenderam o relógio biológico, entenderam que era noite, mas não era noite, era dia. Mas o sol escureceu. Também a Bíblia fala que iria ter uma queda de estrelas, que não é estrela, é queda de meteoros. Que uma estrela é igual a um planeta. Por exemplo, tem estrela maior do que o planeta Terra. Então, se uma estrela cair na Terra, destrói a Terra. Então, não foi, embora fale queda de estrelas, porque brilha, mas são meteoritos, são pedras que cairiam na Terra, entendeu? E isso aconteceu em 13 de novembro de 1833, essa queda de estrelas. A gente fala estrelas, mas já lhe falei, meteoros, entendeu? E diz que ficou tão claro quando isso aconteceu, que era possível ler um jornal em qualquer local escuro. Isso aconteceu à noite. E você conseguiria ler de tão claro, é como se fosse assim, a noite virou dia. E no escurecimento do sol, o dia virou
noite. E isso perdurou por muito tempo. Não foi um eclipse rápido como esse que aconteceu aí, que durou apenas alguns minutos. Não, nós estamos falando de uma situação que durou muito tempo. Aí vem a questão dos tsunamis, furacões, das enchentes, são coisas que nós estamos vendo acontecer. Falsos cristos e falsos profetas, falta de amor e criminalidade, drogas, assaltos, sequestro, terrorismo, nada disso está acontecendo no mundo, né? Olhe, corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse e o sinal definitivo que é a pregação do Evangelho. Então, sinais que indicam a proximidade da volta de Jesus é o que não falta. Sinais de que ele está perto de voltar para buscar os seus filhos estão aí de todas as ordens, à vista de todas as pessoas. Só não enxerga quem não quer. Jesus contou certa vez algumas parábolas, e aqui eu quero ver com você rapidamente a relação que tem entre a árvore, a grávida e o ladrão. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versos 32 a 33. A figueira, ela vai apontar a questão da proximidade da volta de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus apresentou aqueles sinais e depois comparou com a figueira. Da mesma forma que eles sabiam o que significava quando começava a nascer aqueles brotos ali, era também para eles entenderem que quando aquelas coisas acontecessem, deveria saber que a vinda dele estava às portas, ou seja, estava perto. Quando vai para a mulher grávida, olha o que a Bíblia diz. A mulher grávida, ela indica que os sinais se intensificam, ficam mais frequentes e garante a certeza do acontecimento. A Bíblia diz assim, olha: como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, mulheres, no primeiro dia que vocês engravidaram, o corpo de vocês foi se preparando, né? O corpo vai se transformando para poder o quê? Receber aquela vida que foi gerada ali. A criança vai crescer dentro da mulher. A parte interna da mulher, ela vai se abrir para poder acomodar aquela criança ali. O corpo todo vai ser transformado da mulher. São 9 meses de transformação absurda para poder conseguir gerar aquela vida. E aí você pergunta, como é que uma criança desse tamanho sai pela vagina de uma mulher? Desse tamanho? Tá pequeno? É maior, né? Então, como é que sai? Ó, isso é obra da natureza, isso foi Deus que criou. Então, o corpo da mulher, ela foi preparado para isso. O corpo foi preparado para isso. E durante 9 meses, o corpo vai sendo transformado, para que no momento ali da criança nascer, o corpo esteja pronto. Eu estou falando no processo natural que Deus fez. Claro que hoje, por falta de exercício das mulheres, uma série de situações, alimentação errada, uma série de hábitos errados, infelizmente, a maioria não tem conseguido ter o parto normal e tem que se submeter à cesariana. Mas quando tudo está funcionando dentro da normalidade, em todos os aspectos, é assim o natural que o corpo vai funcionar. E muitas vezes, não chega nem no hospital. Às vezes, como você já ouviu o caso, e tem em casa mesmo, dentro do carro e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Quando vai chegando perto da criança nascer, o corpo não vai dando sinais? Vai dando sinais. Vem as contrações, as dores começam a se intensificar. Não é assim? A bolsa vai estourar. Ou seja, quando Jesus estiver perto de voltar, os sinais iriam se intensificar. Iriam ficar cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. As contrações que a mulher sente com espaços de tempo, por exemplo, sentir uma dor agora de contração, aí daqui um exemplo, daqui não sei se é esse tempo, então eu vou chutar aqui. Aí daqui a 20, 30 minutos vai sentir outra. Com o passar do tempo, esse intervalo vai diminuir, até que a dor vai ser quase que constante. Então, é o que a Bíblia quer ilustrar. Quando Deus ilustra a questão da mulher, Ele está dizendo isso, que os sinais da volta de Jesus,
que lá atrás eram pequenos e espaçados, por exemplo, à medida que estiver perto, eles vão ser mais intensos, mais fortes e mais frequentes. É por isso que toda vez que você liga o jornal ou olha no seu celular, você só vê essas coisas acontecer. Então isso está diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer enxergar. Até o cego vai enxergar os sinais. Porque ele ouve falar, ele sabe do que está acontecendo no mundo. Quando fala do ladrão, olha o que a Bíblia diz. O ladrão, aos despreparados, Jesus virá de modo repentino. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Então, quando o povo pensar que tudo está normal, é aí que a coisa vai pegar. Então, se atentem aqui. Eu vou apresentar para vocês rapidamente alguns outros sinais, além daqueles que eu mencionei. Sinal dos escarnecedores. Que sinal é esse? A Bíblia diz lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 3 a 4, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que é que algumas pessoas dizem aí? Exatamente assim, que nada. Minha avó já dizia que o mundo ia se acabar. Meus avós já diziam que Jesus ia voltar. Eu nasci, já tenho filho, já tenho neto e nada de Jesus voltar. Isso vai acontecer nada. Isso é conversa fiada. A Bíblia diz, já avisou que existiria um grupo de pessoas que pensaria exatamente dessa forma. E essas pessoas, sem saber, quando elas agem dessa forma, elas estão sendo o quê? Exatamente um sinal. Ou seja, elas estão deixando que esse sinal dos escarnecedores se cumpra nas costas delas. O sinal da incredulidade, de não crer na volta e na proximidade da volta de Jesus. Sinais dos tempos difíceis. Olha o que a Bíblia fala. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Nos últimos dias, as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. É ou não é? A maioria. É assim ou não é? Serão orgulhosas e fanfarrona. Zombarão de Deus, desobedecendo aos pais. Veja se não é exatamente assim que está o mundo. Serão duras de coração. Serão sempre mentirosas e desordeiras. Não se incomodarão com a imoralidade. Olha que coisa terrível. Não vão se incomodar. A imoralidade vai estar aí na rua, nas praças, e ninguém está nem aí para isso. Serão rudes, cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão seus amigos, ou seja, vão trair os amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, e vão preferir as farras, as diversões, do que adorar a Deus. Até vão à igreja, porém não acreditarão em nada do que ouve. Veja se não é exatamente assim. Então tem pessoas que estão exatamente dessa forma. E como diz o texto no final, elas até vão, em algum momento vão a uma igreja, mas elas não acreditam no que é dito lá. Porque se acreditassem, mudariam de vida. Onde isso está escrito? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos de 1 a 5. Certo? Aí vem aqui o sinal do temor. Então, aqui embaixo na terra, as nações estarão em desordem, apavoradas com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra. Você viu lá no vídeo algumas pessoas cavando buraco, chamado bunker, que é uma casa resistente à catástrofe. Por que as pessoas estão fazendo isso? Exatamente pelo terror, pelo temor do que pode acontecer com esse planeta. Então veja que o que a Bíblia diz que iria acontecer ali próximo à volta de Jesus, exatamente está acontecendo. O comportamento das pessoas está exatamente. E quando isso foi escrito, gente? Quando foi que esse texto foi escrito? Chuta aí. Cerca de 2000 anos atrás. Mas parece que foi escrito hoje, né? Parece que foi escrito agora. Mas foi escrito há 2000 anos. Aí você tem um sinal dos dias de Noé. Presta atenção nisso aqui, ó. Como foi o dia de Noé? Lá em Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem.
Aí a Bíblia vai dizer como era o comportamento do povo no dia de Noé. Veja, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Veja, comer não é pecado. Beber, se não for bebida alcoólica, claro, também não é pecado. Mas a Bíblia está falando aqui, está dando um contexto de farras. Entendeu? O povo só queria saber de prazeres. Essa é a conotação. Esse casar, dar-se em casamento, casar, divorciar, casar, divorciar. Só queriam saber disso. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio. E os levou a todos. A água levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus voltar, as pessoas só vão querer saber de comer, de beber, de farrear, de se divertir. Não estarão nem aí para o que estará prestes a acontecer. Até que vai acontecer, e será tarde demais para milhares e milhares de pessoas. Mas tem mais um sinal. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram duas cidades ímpias. Os moradores dessas cidades eram pessoas más. E aqui eu preciso que você preste bem atenção nisso aqui, ó. Quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Presta atenção. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez com que todos morressem, os moradores de Sodoma e Gomorra. Isso está escrito em Lucas 17, 28 a 29. Quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Na cidade tudo era liberado. Relacionamentos heterossexuais, que é o relacionamento normal entre um homem e uma mulher. Mas lá também não só tinha esse tipo de sexo. Olha o que tinha mais lá. Relacionamento extraconjugal, que eram as traições, os adultérios, pessoas casadas se envolver com outras pessoas casadas. Lá tinha também relacionamentos bissexuais, relacionamentos homossexuais. Sodoma tinha esse tipo de viver entre seus cidadãos. A forma mais conhecida era da prática sexual de homem com homem e mulher com mulher. Essa era a prática de Sodoma e Gomorra. Algo que é extremamente abominável aos olhos de Deus. Veja, eu sou contra a chamada homofobia. Ou seja, você nunca vai me ver agredindo, machucando uma pessoa que seja homossexual. Você não vai me ver fazer isso. Mas você não vai me ver também concordando com essa prática. Porque ela é contrária à vontade de Deus. Deus não fez o homem para se envolver com outro homem. E nem uma mulher para se envolver com outra mulher. E nem um homem casado se envolver com outra mulher casada. Não, o padrão de Deus é homem e mulher. Um único, viu? Não é um homem e várias mulheres. É um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. E quem está vivendo fora desse padrão de Deus, infelizmente, pagará um preço muito alto. Igual pagou o preço os sodomitas ali. Serão destruídos. Destruídos. Porque estão fora do padrão. Por isso a pergunta que eu fiz. Quando ele voltar, você vai estar posicionado em qual grupo? Nos que estão alinhados com a vontade dele ou nos que estão fora da vontade dele? E se você não sabe, a palavra Sodoma, depois você busca no dicionário, que ela está relacionada a sexo anal. A sexo anal. Então a gente precisa dar atenção. Bom, ou então vamos pagar um preço muito alto. Sinal das religiões, e surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade o amor se esfriará. O que é que está dizendo aqui? Vão surgir muitos líderes religiosos falsos, pastores mentirosos, padres mentirosos, líderes espíritas mentirosos, líderes religiosos, falsos profetas. Vão surgir no mundo. Falsos cristos. Quantas pessoas não têm surgido aí dizendo que é Jesus Cristo? Você já deve ter ouvido falar disso aí. Entendeu? O amor vai se esfriar. Ou seja, as pessoas não vão mais se amar, não vão mais se respeitar umas às outras. E aí, com isso, vai se intensificar o quê? Nas religiões.
os falsos milagres. Olha o que diz esse texto aqui, ó, da Bíblia. Ó, presta atenção. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas apenas, quem é que vai entrar? Ó, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, quer entrar no céu, quer estar no grupo, viu, senhor André, que será salvo, tem que estar no grupo daqueles que faz a vontade do Pai que está no céu. Olha aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha o que Jesus vai dizer para esses. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso está escrito em Mateus 7, 21 a 23. Gente, isso aqui é muito sério. Expulsar demônio, se você vê alguém expulsando um demônio, é natural que você pense, Marivan, que essa pessoa é de quem? É de Deus. Se você vê uma pessoa fazendo um milagre, você vai dizer que essa pessoa que fez um milagre é do diabo? Não, você vai dizer que é de Deus. Mas veja, Jesus está dizendo que tem pessoas que fazem milagres, expulsam demônios, profetizam, mas essas pessoas não têm relacionamento com Ele. Porque Ele está dizendo o quê? Eu nem conheço vocês. Me resta então a pergunta, pelo poder de quem elas estão fazendo isso então? Exatamente. Se não é pelo poder de Jesus, que Jesus está dizendo que nem conhece elas, então é um outro poder que está agindo nessas pessoas. Lembra quando Deus mandou Moisés para libertar o povo no Egito, que Moisés fez um monte de milagres e sinais lá no Egito, lembra? Lembra que a Bíblia fala que os magos lá do Egito também fizeram vários sinais? Moisés jogou o cajado, que se transformou numa cobra, eles também fizeram aparecer uma cobra, lembra disso? Ou seja, Satanás também tem poder para operar milagres. Aí para você saber se aquele vaso que está profetizando, que está realizando o milagre, se ele é de Deus ou não, você tem que saber em que é que ele acredita. Qual é o tipo de mensagem que ele defende? Qual é o tipo de mensagem que ele prega? Para saber se está alinhada com a Bíblia. Porque se não está alinhada com a Bíblia, não é Deus que está usando esse vaso. Se ele tem conhecimento, claro, da vontade de Deus. Se não tem, é inocente. Mas se tem e não está fazendo, então Deus não pode estar usando essa pessoa. Isso é bíblico. Então você não pode, simplesmente porque determinada igreja, seja qual for, a que eu pertenço, a que você pertence, não é porque está falando de Deus que você vai cegamente ir lá. Cuidado. Seja na igreja que eu faço parte, seja na igreja que você faz parte, você precisa provar todas elas pela palavra de Deus. Então não é porque eu estou falando que é a verdade, eu preciso mostrar. Por isso que eu estou mostrando e está aqui as referências. E depois você vai ter acesso a esse vídeo para que você possa comprovar em casa, com calma, os textos bíblicos e ver exatamente que lá está escrito isso aqui. O que eu estou mostrando para vocês. Mas vamos adiante. A Bíblia falou também que próximo à volta de Jesus iria acontecer esse outro sinal. Ainda dentro do contexto das religiões. Porque nós, está escrito em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Nós não estamos transformando a palavra de Deus em uma forma de arrancar dinheiro das pessoas. Mas tem religião aí ou não tem? Em que o pastor descaradamente usa a palavra de Deus para poder tomar dinheiro do povo. E tem. Não só toma o dinheiro não, toma o carro, toma a casa, toma tudo. Tem, eu não vou mencionar nomes aqui, mas vocês já devem ter visto vídeos espalhados por aí, onde o pastor treina, ensina o povo como arrancar dinheiro. Tem vídeo, tem um líder religioso famoso no Brasil aí, que tem um vídeo dele num campo de futebol, quem já viu esse vídeo vai saber quem é. Eles estão batendo um babinha, depois ele chama os pastores dele ali, se reúne no local, isso foi gravado, saiu no jornal, Fantástico e tudo. E lá ele ensinando, é assim que você faz, você pega o texto, tal, para poder arrancar dinheiro das pessoas. É o que a Bíblia está condenando aqui. Uma coisa precisa ficar clara, a Bíblia não está condenando aqui o dízimo e as ofertas. A Bíblia não está condenando. Devolver o dízimo, devolver as ofertas na igreja, seja católica, evangélica, isso é bíblico, é correto.
A Bíblia está condenando os que vão além disso, entendeu? Descaradamente, como eu falei. É a teologia da prosperidade. Se você der o seu carro, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. É isso que a Bíblia está condenando, entendeu? Tem uma determinada igreja aí, e um pastor, que já disse o seguinte: você quer ganhar um salário de quanto? Quanto seria mais ou menos um salário que você gostaria de ganhar? Chuta aí. Para começar, não é que vai ficar nesse aí não, que você vai prosperar, mas chuta aí um salário bom aí. Chuta aí, 10 mil. Sabe o que é que essa igreja faz? Pronto, então você vai pagar o dízimo de 10 mil logo agora. Que é para Deus lhe abençoar. Quanto é o dízimo de 10 mil, gente? O dízimo é 10%. R$1.000. Então o que é que essa igreja faz? Comece já a devolver R$1.000 agora, porque você está plantando. Então você vai, em breve, colher os 10 mil. Isso é bíblico? Não, isso não está na Bíblia. Entendeu? É esse tipo de prática que a Bíblia está condenando. Aí olha o que diz mais esse texto. Complementando o outro. 2 Pedro 3, de 1 a 3. Mas naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Estes contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus. Vendo? Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos funestos, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossar do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles já está a caminho. Você percebe como a Bíblia é clara? Esses desgraçados aqui contam mentiras, os seus enganos, os seus ensinos, enganam muita gente, para quê? Para tomar o dinheiro. Só que, infelizmente, eles não só tomam o dinheiro do povo, eles trazem outros prejuízos, que é o quê? Fazer com que uma parte da humanidade ache que toda a igreja é assim. Então, quando você olha, é igreja de crente, então é tudo igual. É pastor, então é ladrão. Não é esse o estigma que colocou nos pastores? Igual nos políticos? O que é que a pessoa pensa? Foi político, é ladrão. Mas todo político é ladrão? Não é. Mas é essa expressão que as pessoas usam. Todo político é ladrão, é corrupto. Mas isso não é verdade, gente. Tem político honesto. É difícil, mas tem. Da mesma forma as pessoas dizem, todo pastor também é ladrão, está tirando o dinheiro das ovelhas. E não é verdade, não são todos os pastores. Tem os pastores ladrão, miserável? Tem, a Bíblia avisou que teria. Cabe a você descobrir. Aí você pode dizer assim, não, mas como todo pastor é ladrão, tem essa concepção na cabeça, então eu não vou na igreja. Aí lhe convidam para ir na igreja e você não vai, porque na sua cabeça está bloqueado, achando que o pastor é ladrão, vai tomar seu dinheiro. Mas me diga uma coisa, todo médico é honesto? Eu já perguntei para vocês isso aqui outro dia. Por que você continua indo aos médicos, se nem todo médico é honesto? A razão é simples, é porque nem todos são desonestos. Tem médicos corretos. E quando você vai ao médico, você está indo atrás desse médico correto. Da mesma forma é a igreja. Quando você vai na igreja, você está buscando uma igreja correta. E aí é só você comparar aquilo que está sendo ensinado com aquilo que está escrito. Por isso que você tem que ter uma Bíblia na mão. Então não vá para a igreja porque você tem amizade lá. Não vá para a igreja porque o seu pai pertence a essa igreja ou sua mãe. Não vá para a igreja porque tem alguém que você gosta lá. Não. Vá para a igreja porque lá é ensinado a verdade. O que é ensinado lá está de acordo com a vontade de Deus. No dia que você descobrir que não está de acordo com a vontade de Deus, pode ter seu pai, pode ter sua esposa, pode ter seu filho, pode ter quem tiver lá. Você tem que cair fora de lá. Porque senão você vai ser destruído juntamente com os que estiverem lá. Se o que é ensinado lá é contrário à vontade de Deus. Olha, gente, Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui como é, viu, Deco, que vai acontecer. Então você defendeu a ideia de que vai morrer gente, nascer gente, morrer gente, nascer gente. E a gente está aprendendo aqui como é que a coisa vai acontecer. Esse estudo, fiquem tranquilos, a gente vai estender aqui um pouquinho mais, viu? Ainda. Olha aqui agora. Vigie e ore, porque a gente não sabe o dia
e a hora. Então os sinais só dizem que está perto, mas não diz o momento exato que vai acontecer. As contrações só diz que está perto da criança nascer, mas não diz o dia exato, o momento exato que ela vai nascer. Da mesma forma. Então fiquem espertos, porque a qualquer momento a coisa vai acontecer. A gente termina a parte dos sinais e eu vou entrar aqui, é mais curto um pouco, na parte da volta mesmo, para vocês entenderem como será a volta. O momento da volta de Jesus. Então vou dar uma pincelada rápida aqui. Que promessa Jesus fez aos discípulos em João 14, de 1 a 3? Não se turbe o seu coração, ou seja, não fique triste, não fique preocupado. Creia em Deus, creia também em mim, ou seja, acredite em Deus, acredite também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitas casas, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar lugar, e se eu for lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Certo? Então Jesus disse para eles o quê? Fiquem tranquilos, não fiquem turbados o coração, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar o lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para buscar vocês. Percebendo a angústia no coração deles, Jesus marcou um reencontro. A promessa que fez naquele dia foi feita também a cada um de nós. Virei outra vez. Então não esqueça disso. Como é que vai ser a volta dele? Preste atenção nesses detalhes que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Primeiro, a volta de Jesus vai ser vista por todos. Aqui já joga por terra a ideia do arrebatamento secreto, viu? Existem várias igrejas evangélicas por aí, a maioria delas esmagadora, ensinando para os seus fiéis um tal de arrebatamento secreto. Como é o arrebatamento secreto? Se acontecesse aqui agora, de repente, nós estamos aqui, quando eu olhasse para alguém aqui, não estava mais. Sumiu. De repente, o André sumiu, Jair sumiu, Neide sumiu, Reinan. E você ia caçar aqui e não ia ver. Essa é a ideia, essa é a ideia que é ensinada por aí. Arrebatamento secreto. É por isso que alguns carros de alguns crentes por aí, você vai ver o nome lá. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Isso é o quê? É o camarada lá que está achando que em algum momento ele vai sumir do volante do carro, vai ser arrebatado. Mas será que a Bíblia defende isso? Veja, eu estou falando do arrebatamento secreto. Então vamos ver como é que vai ser a volta de Jesus. Como é que vai ser o momento em que Jesus vai levar o povo para o céu? Se vai ser secreto ou se vai ser visível a todas as pessoas? Olha o que a Bíblia diz. Vejam, ele vem chegando rodeado de nuvens e todo olho, incluindo aqueles que o traspassaram. E as nações se lamentarão de tristeza e de terror quando ele vier. Ou seja, quando ele vier, quantas pessoas vão ver? Todo olho verá. E Jesus vem para quê? Não é para buscar o seu povo? Qual a lógica do arrebatamento secreto? Se a Bíblia está dizendo que ele vem buscar o seu povo e que todo olho vai ver quando ele voltar. Não tem arrebatamento secreto, filho. Mas eu vou mostrar mais textos. E depois eu vou comentar qual é o texto que se usa para tentar defender essa ideia. A segunda coisa, Jesus vai voltar com poder e grande glória. Quer dizer que vai ser um momento assim de muita manifestação, algo tremendo, algo poderoso. Olha o texto que diz aí. Ó. Depois, finalmente, aparecerá no céu o sinal da minha vinda, e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo me verão chegar, ó. Não há nada de secreto nisso. Me verão chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Outro indicativo de como será a volta de Jesus, acompanhado pelos anjos. Jesus vai vir acompanhado com os anjos. Porque eu, o Filho da humanidade, virei com meus anjos na glória de meu Pai e julgarei cada pessoa de acordo com as suas obras. Certo? Então ele vai vir com os anjos. Ele não vem sozinho, os anjos vêm junto com ele. Outra informação que está baseada no texto, que a gente já leu aí, vai vir nas nuvens, né? Essa expressão vir nas nuvens, veja, Jesus não vai pisar nessa terra. Jesus vai vir e vai ficar nas nuvens, no ar, no céu. E os anjos serão enviados para pegar os salvos, para ir buscar os salvos onde eles estiverem.
E esses salvos vão se encontrar com Jesus nas alturas. Porque Jesus só vai voltar a pisar nessa terra de pecado depois de 1000 anos, que nós vamos estudar isso depois. Quando a terra for purificada, aí Jesus desce dentro da cidade santa, aí vai acontecer algumas coisas que depois eu vou mostrar para vocês, aí sim ele vai pisar aqui. Mas nessa vinda dele, conforme a Bíblia, ele fica nas nuvens e os anjos são enviados para buscar os salvos. A vinda de Jesus vai ser pessoal e literal. Olha o que diz o texto. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Esse aqui é o momento em que Jesus se separou dos discípulos, voltando para o céu. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Ou seja, eles não estavam vendo Jesus subir? Os anjos disseram para os discípulos: ele vai voltar do mesmo jeito, vocês vão ver também ele descer, quando ele voltar para buscar vocês. Vai ser repetindo como um ladrão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um. Então, para algumas pessoas, a volta de Jesus será uma surpresa. Porque não se prepararam, porque não deram ouvidos. Para os salvos não, porque os salvos estão atentos aos sinais. Eles estão preparados, eles sabem que está acontecendo, que está se aproximando. Então não vai ser surpresa para eles. Eu vou mostrar algo interessante para vocês aqui. Presta bem atenção nisso aqui. Quando Jesus voltar, eu falei que ia ter 2 grupos, certo? Salvos e perdidos. Só que esses 2 grupos de salvos e perdidos, eles estão subdivididos em 2 grupos. Ou seja, no grupo dos salvos, quando Jesus voltar, imagine que Jesus volta agora, hoje. Se fosse hoje, como seria? Do mesmo jeito que vai ser lá quando ele voltar. Vai ter o grupo de pessoas dos salvos, os salvos que estão vivos, mas também tem os salvos que já morreram, correto? E os perdidos, quando Jesus voltar, também vai ter perdidos que estão vivos, mas também tem perdidos que já morreram. Pronto, então vocês entenderam, seriam essas 4 classes de pessoas. Aí veja aqui, ó. Na volta de Jesus, os justos vivos, olha o que a Bíblia fala. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, ao som da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando Jesus voltar, vai ter pessoa viva, sim ou não? Vai. Olha outra coisa interessante aqui para os que defendem o arrebatamento secreto. Aqui está dizendo que quando ele voltar para buscar, vai ter toque de quê? Toque de trombeta, gente. Qual é o silêncio que tem no toque de trombeta? Vai ter muito barulho quando Jesus voltar. Então esquece essa ideia. Aqui tem algum, não sei, a igreja cristã, não sei, mas esquece essa ideia de arrebatamento secreto, gente. Isso não é bíblico. Arrebatamento secreto. Arrebatamento, sim, ele vai arrebatar o seu povo, a sua igreja. Mas secretamente, não. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens. Ou seja, não vai sozinho, vai junto com os outros, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui nós já vimos, seremos transformados, seremos arrebatados e vamos estar para sempre com o Senhor. Ó, então os reis da terra, agora falando dos ímpios lá, viu? Dos ímpios vivos, dos perdidos que vão estar vivos quando Jesus voltar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravo, quer livre, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam: as montanhas e as rochas, caia sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá? Quem é que vai gritar isso aqui? Os perdidos. Você vai dar um de 2 gritos. Ou você vai gritar de alegria, vai chorar de alegria porque Jesus voltou e você está salvo, ou você vai dar esse grito aí, clamar pela morte, de desespero, porque você não estava entre os salvos.
Eu escolho que tipo de grito eu vou dar, que tipo de manifestação eu vou ter quando Jesus voltar. E eu não escolho lá, eu escolho aqui agora. Porque lá os casos já vão ter sido definidos, né? Então olha que situação, vão desejar a morte. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua. Volto a perguntar, o que há de secreto nisso aqui? No momento que Jesus vem buscar os salvos, o que está tendo aqui de secreto? Tem alguma coisa secreta aqui? Escondida? Não tem, gente. E qual seria a lógica dele me arrebatar? Imagine que ele já me arrebatou. Aí arrebatou Farid. Aí depois a gente vai vir de novo para cá, para ele vir buscar a gente, sendo que ele já levou. Você percebe as coisas que são anunciadas por aí? Não tem nexo. Então, olha, os ímpios, eles ficam espantados e com medo, e eles vão morrer, de acordo com o texto dele. Agora vamos para a classe dos mortos. As pessoas mortas que morreram salvas, o que vai acontecer com elas? O que é que vai acontecer com os mortos, que a gente leu lá no primeiro texto aqui? Seriam ressuscitados. Lembra que eu mostrei o texto? E vai se unir aos outros para se encontrar com Jesus nos ares? Então está claro. Por isso que eu não repeti o texto, porque eu já tinha mostrado aqui em cima. Então eles serão também transformados, eles serão também arrebatados, e eles também vão se unir aos que estavam vivos para poder viver para sempre. Agora sim, os ímpios mortos, aqueles que não se entregaram a Jesus e que já morreram, quando Jesus voltar eles vão estar mortos. O que é que vai acontecer com eles nessa vinda de Jesus agora? Olha o que a Bíblia diz. O restante dos mortos não voltou a viver. Por quanto tempo? Até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira? O que é que a Bíblia está dizendo aí? Quando Jesus voltar, as pessoas que se perderam e estavam mortas no dia da volta dele, elas não vão ressuscitar. Elas vão permanecer mortas por quanto tempo mais? Por 1000 anos. Aí no final dos 1000 anos é que elas vão voltar a viver. Mas vão voltar a viver para quê? Para sempre? Não, vão voltar a viver para serem destruídas eternamente. Ó, já estamos concluindo. Não se angustiem, creia, ou seja, acredite no que você ouviu. Há um lugar para você. Acredite na promessa de Jesus que voltaria e levaria você com ele. Acredite nessa promessa dele. Jesus está voltando, gente. Os sinais mostram isso. Por isso que eu peço para vocês, não brinquem, não percam tempo. Vocês vão ver muitas pessoas no entorno de vocês, nem aí, ó. Parentes, amigos, vizinhos, não estão nem aí, ó. Vocês vão querer entrar nessa onda também? É individual. Você tem que entender e você decidir viver. Então se prepare para esse encontro. E como é que eu me preparo, Xavier? Tirando da minha vida tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Passando a viver de acordo com a vontade de Deus, conforme revelada na sua palavra. Mas essa é uma decisão pessoal de cada um. Eu não posso forçar você. O que eu posso fazer é comunicar, é lhe avisar como vai ser. E o que é que você pode fazer para escapar? É o que eu devo fazer. O que você vai fazer com essa informação recebida, aí é algo particular de cada um, meu e seu. Algumas pessoas escolheram acreditar, depois de um tempo abandonaram. Vai se perder do mesmo jeito. Porque a Bíblia fala que é aquele que perseverar até o fim. Então não adianta você decidir e abandonar no meio do caminho. Não, tem que ser uma decisão e se manter firme. Aí tem gente que diz assim, ó, não, mas eu não estou preparado, eu não vou agora não, porque possa ser que eu vá e eu desista. Sim, vai se perder do mesmo jeito. É melhor decidir e seguir firme, tá bom? E aí eu peço a vocês, se ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei, eu precisei tentar correr por conta do tempo, que a gente já começou bem tarde. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, vai lá no meu privado e pergunta.
Xavier, eu não entendi isso aqui, eu queria ver mais detalhes disso aqui. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu falei para vocês que eu ia comentar algo sobre a questão do arrebatamento secreto ainda. Tem um texto na Bíblia, eu não vou mostrar agora, porque por conta do tempo, mas depois eu posso, em outro momento, me aprofundar com vocês nisso aí. Tem um texto na Bíblia que fala que na volta de Jesus, 2 vão estar no campo. Um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. É esse texto que alguns evangélicos usam para tentar defender o arrebatamento secreto. Mas o que esse texto está ensinando não é arrebatamento secreto. O que esse texto está ensinando é que terão pessoas que estarão preparadas para ser levadas e terão pessoas que estarão perdidas. Ou seja, um vai ser levado, ou seja, vai ser salvo, e o outro perdido. Então 2 pessoas estarão no campo. Os 2 vão estar preparados? Possa ser que sim, possa ser que não. Então, de repente, 2 estão lá. Se fosse hoje, de repente um grupo aqui vai, salvo, e o outro grupo vai estar entre aqueles que vai gritar para ser destruído. Na sua casa, de repente você se entregou, você se rendeu, sua esposa não. Quando Jesus voltar, de repente vocês vão estar dormindo na cama. Você vai ser levado pelo anjo, salvo, e sua esposa vai ficar. Ou vice-versa, ela vai ser levada e você vai ficar. É isso que o texto está ensinando. Os textos que eu mostrei para vocês estão mais do que claros. Todo olho verá, vai ter toque de trombeta. Uns vai juntos, os mortos vão se unir aos vivos e vão encontrar Jesus nos ares. Não tem nada de secreto nisso. Se tiver perguntas, me pergunte depois. Vamos ficar em pé para a gente orar. Orar não, cantar primeiro e em seguida a gente orar. Que esse seja o desejo sincero do seu coração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra que aqui foi comunicada. Obrigado porque foi reforçado e foi esclarecido para nós que nós estamos nos aproximando do momento em que o Senhor deixará o céu, deixará o seu trono e voltará a essa terra com uma missão muito especial: buscar aqueles que aceitaram o teu sacrifício, que entregaram a vida ao Senhor e que passaram a viver segundo a sua vontade aqui nessa terra. A sua missão, a sua vinda, nesse primeiro momento, é para buscar esse grupo de pessoas. E eles serão reunidos
e, como nós vimos, serão levados para o céu, juntamente com os anjos, toda a comitiva celestial que estará envolvida nessa missão. Infelizmente, existirão pessoas, e nesse grupo de pessoas vão ter parentes nossos, vão ter amigos nossos, que infelizmente não se prepararam, que infelizmente não entregaram a vida ao Senhor. E como consequência, nesse dia da sua vinda, os que estavam mortos não vão ressuscitar, e os que estiverem vivos, mas que não entregaram a vida ao Senhor, vão morrer, condenados, perdidos. Senhor, a primeira missão nossa aqui é aceitar o Senhor, é aceitar a sua vontade na nossa vida, passarmos a viver conforme o Senhor quer que a gente viva. E a segunda missão nossa aqui é avisar parentes e amigos, conhecidos e desconhecidos, sobre esse acontecimento, para que essas pessoas tenham também a oportunidade de serem libertadas. Ou seja, eu não posso ficar com essa mensagem só para mim. Eu preciso avisar a outras pessoas o que vai acontecer, para que elas tenham a oportunidade de então decidir o que vão fazer da vida delas. Que o Senhor ajude a mim e que o Senhor ajude a cada um dos teus filhos que estão aqui a nos posicionarmos dessa maneira, fazendo a sua vontade e avisando as outras pessoas que elas também precisam fazer a sua vontade, se elas quiserem viver a eternidade contigo. Nos dá um dia de bênção sobre a sua proteção, um dia altamente produtivo. Não deixe que o inimigo tenha vitória sobre a nossa vida, mas que somente o Senhor seja o vencedor em nós e através de nós. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém e amém.